Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E novamente quem vos fala, Robert Marques. E estou com um convidado ilustre, é um peso pesado aí. Com vocês, Sandro Matos. Seja bem-vindo, Sandro. Valeu, Robert. Fala, família. É uma honra estar aqui com vocês. É um tempo incrível onde nós vamos desenvolver aqui alguns temas aqui, um tema onde a gente vai trazer uma consciência bíblica e o propósito é sempre o crescimento, o desenvolvimento e a implantação do reino. É uma honra estar com vocês. Fique até o final desse podcast que eu tenho certeza que isso vai ser edificado e construído para a glória de Deus. Vamos lá, Robert. É isso aí. Para nós é um privilégio receber o Sandro, um cara que a gente já tem caminhado já faz um tempo, construindo uma amizade muito grande. E seja bem-vindo, Sandro. Espero que Deus use você poderosamente aqui. Bom, nós já estamos no 15º devocional, essa jornada aqui de 40 dias com Jesus, 40 devocionais diários que todo ano a nossa comunidade faz. E o devocional de hoje chama Lugar Mais Importante. E como sempre, pega o link desse podcast aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, para que essa mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, não é mesmo? E também dá um print aí na tela, ou pega o próprio link aí do Spotify, do Deezer e de alguma outra plataforma digital e compartilha lá nos stores para que essa mensagem possa também abençoar a vida de outras pessoas, ok? Bom, gente, e a base bíblica de hoje é Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 11. Estão preparados? Tá preparado aí, Sandro? Vamos lá. Então vamos lá. Diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Sandrão, mete bronca aí, Sandro. Vamos lá. Cara, na verdade a gente vê uma das coisas, falando desse tema agora, entrando aqui, a gente entende que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que é o seguinte: Jesus veio do céu para nos ensinar a cultura do céu, como viver no céu. E nós sabemos que as parábolas de Jesus, ela vai trazer bastante ensinamentos com elementos da época, no caso. E aqui ele está falando uma coisa interessante. Eu estava meditando nesse texto, Robert, e o que é interessante é o seguinte: na verdade, esse texto, esse capítulo, ele começa, na verdade, com a cura de um homem em pleno sábado, aonde aquelas pessoas, os fariseus ali, naquela temporada ali, eles achavam que não deveria de ser feito dessa forma. Então Jesus faz um confronto naquele momento e diz assim: olha, se um filho de vocês tiverem um problema no sábado, esse problema vai ser resolvido? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí, eles começam a pensar sobre isso e Jesus já entra nessa parábola falando dos primeiros lugares. Nós sabemos que os fariseus, uma coisa que Jesus ele fala, ele bate forte é contra a hipocrisia dos fariseus, porque eles queriam os melhores assentos, os primeiros lugares. Então isso eles falavam, mas não faziam. Jesus até tem um momento que fala sobre isso. Olha, vocês ouçam tudo aquilo que aqueles que se assentam na cadeira de Moisés fala, mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles não fazem nada daquilo que eles falam. E olha que interessante, aqui em específico, Jesus ele está trazendo um confronto sobre essa questão de você, na verdade, querer os melhores lugares. E ao invés, quando você vai analisar a vida de Jesus,
você percebe que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador, junto ali na criação dos céus e da terra, ele não vem para ser servido, mas ele vem para servir. Então isso já traz o quê? Uma consciência de que o nosso ego não tem que prevalecer. Mas o quê? O serviço. Porque o cristianismo é reconhecido pelo serviço. Uma vez, Robert, o que é interessante, eu estava numa aula do seminário e, cara, veio até agora essa direção aqui, essa aula que eu lembrei, e o meu professor ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, o cristianismo ele não vai ser reconhecido muitas das vezes por quanto você prega ou por quanto, embora isso seja importante, ou por quanto você se diz cristão. Mas quando uma pessoa estiver precisando de uma ajuda e você for amoroso, e você muitas das vezes aquela pessoa que falou mal de você, você deixa o seu ego pra trás e naquele momento você serve essa pessoa, cara, aí você pregou o verdadeiro cristianismo, você pregou o Cristo vivo e essa pessoa chega ao conhecimento da verdade e a verdade o liberta. E isso é interessante. E esse texto em si, ele tem muitas coisas que nós podemos abordar aqui. Mas falando do ponto principal, Jesus ele traz uma ênfase sobre essa questão de que nós devemos de sempre escolher os últimos lugares, de nós sempre não queremos ser mais do que as pessoas. E isso, hoje na nossa sociedade, na nossa geração, é uma coisa que pega muito. Por quê? Por causa das redes sociais. As pessoas sempre querem mostrar o seu chamado, mostrar aquilo que eles estão fazendo. Isso é importante? Isso é importante. Mas a intenção do nosso coração vai dizer... Realmente, Deus conhece a intenção do nosso coração. Qual é o propósito que nós estamos fazendo isso? Não é isso? Muito bom. Muito bom essa observação sua, porque ainda mais num tempo totalmente midiático como o nosso, sim, as pessoas querem se expor, querem ser reconhecidas, querem ser aplaudidas. E como você contextualiza, trazendo um contexto daquela situação toda, Jesus estava em um local que provavelmente iam dar um jantar, e ele fala, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, né? Eles estavam interessados nos primeiros lugares. Quem são os primeiros lugares? Lugar mais próximo, né? Provavelmente de alguém influente. Então, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas querem ser contadas entre pessoas famosas e influentes. Ou até mesmo pessoas que têm uma certa condição financeira muito avantajosa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso coração, justamente para que ele não nos engane nesse aspecto de nos relacionar com pessoas pelo que elas têm e pelo que elas são, né? Ou melhor, pelo que elas têm e pelo que elas fazem também. Quando eu falo isso por mim porque eu tenho um senso calejado dentro de mim que eu consigo identificar quem são as pessoas que se aproximam de mim por interesse, né? Talvez o cara lá do Cultura do Reino, então eu vou grudar nele porque talvez assim ele pode alavancar o meu ministério. Então eu tenho muito disso, então eu procuro me cercar de pessoas que são realmente amigos, né? Que são pessoas que realmente estão comprometidas, têm um relacionamento verdadeiro comigo, porque nesse mundo, a gente que está no meio da igreja, por aí a gente percebe, até fora da igreja isso acontece, né? Pessoas que querem ser contado entre as pessoas influentes, as pessoas que têm recursos financeiros. E isso é muito prejudicial hoje, né, na sociedade. E aí Jesus, vendo aquela situação toda, ele propõe, no caso aqui, uma parábola, né? Ele diz, quando alguém convidá-lo para um casamento fala de uma festa extremamente importante, né? E ele diz o seguinte, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Não sei se você já teve uma oportunidade, lógico, já foi num casamento, mas não sei se você já passou por uma situação como essa que Jesus está dizendo aqui, quando alguém pediu para você se levantar e sentar num outro lugar. Já aconteceu comigo, na igreja, já aconteceu no cinema, já aconteceu numa festa de empresa, ou dizendo, olha, esse lugar aqui está reservado. Eu já vi muito isso em igreja, cara. Sabe quando tem aqueles assentos lá na frente, reservado para os pastores, aí tem lá aquela fita, né? Esse lugar aqui está reservado. Não tem um problema com isso. Mas eu lembro uma vez que eu estava numa administração da Heidi Baker e colocaram, né, reservado, e estava tudo vazio lá na frente. Ela desceu e olhou aquilo e falou assim,
No reino de Deus não tem lugares reservados. Pode tirar isso aqui. Por gentileza, alguém me ajuda a tirar essa fita aqui que está... que as pessoas... tá tudo vazio, as pessoas não podem sentar. Cara, foram lá e tiraram. Aí povo, né? Os fominhas, por Deus, foram tudo lá na frente, sentaram. E, cara, isso é muito comum, né? Não que tenha problema deixar um lugar reservado para as pessoas que a gente considera com honra por conta da amizade, né? Já fui, por exemplo, lá na convenção do Mevan, do pastor Luiz Hermínio, eles separam um lugar ali para os pastores que caminham junto com eles. Tudo bem, não tem, a gente respeita, não tem um problema nenhum com isso. Mas tudo é a questão da motivação do coração, né? Eu sei e eu tenho certeza, porque eu conheço eles, que eles não fazem isso para ter as pessoas influentes, pessoas mais ricas perto dele. Porque teve uma fase na igreja em que os assentos nos lugares, nas igrejas, eram, digamos, comprados. E justamente pelas pessoas mais ricas, né? Então elas sentavam nos lugares mais privilegiados. As pessoas que não tinham recurso financeiro, elas tinham que sentar no fundo, e se tivesse lugar para sentar, né? Então Jesus ele está falando aqui não especificamente de uma divisão socioeconômica, mas ele está falando de uma questão de honra, né? Ele está enfatizando muito essa expressão de honra. Aí ele fala assim: deu lugar a esse aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo. Quando usa a palavra amigo, ele está se referindo a uma intimidade. Sim, exatamente. A um relacionamento. Então ele chamou para perto, ele diz: venha sentar num lugar melhor. Ou seja, o que eu coloco aqui uma pessoa não deve honrar a si mesma. A gente não pode cobrar honra de pessoas, porque a honra, ela não é exigida, ela é conquistada, né? E precisamos deixar com que as pessoas digam o valor que temos para elas. E não eu tenho que dizer, eu sou uma pessoa importante, que dá aquelas famosas carteiradas, né? Sim. Você sabe quem eu sou? Eu sou o apóstolo, eu sou o pastor. Tem pastores aqui. É importante a gente também ver, mediante todo esse contexto, Robert, é que naquela época, como que funcionou o nascimento de Jesus na cultura judaica? Na verdade, uma criança, todo sonho de um pai era que um judeu se tornasse um sacerdote. Era como se hoje, nos nossos dias, ele se tornasse um médico, um jogador de futebol, porque essa criança que conseguia passar nos procedimentos, nas provas, para ser discipulado por um rabi, o que acontecia? Na verdade, ele seria bem-sucedido. Então, o sonho de um pai era que um filho se tornasse um sacerdote, porque era a elite da sociedade. Então, nós vemos que Jesus ele vem dentro de um contexto de inclusão das pessoas que muitas das vezes não obtiveram sucesso nas suas vidas pessoais. E como que acontece isso? Todos os mestres, as crianças, elas participavam de uma escola, e no final elas tinham uma prova. Era assim que funcionava na cultura judaica. Então, no final, ela tinha uma prova aos 13 anos. Então, eles estudavam muito. E aí, depois, quando eles participavam dessa prova, ali eles eram aprovados, e ali um rabi, uma elite da sociedade, chamava para ser discipulado, e com certeza essa criança já estava destinado para que ele fosse um futuro sacerdote, um futuro mestre da lei, conforme era naquela época. E o que é interessante é que Jesus, um mestre que, na verdade, já começou a mostrar os seus dons e talentos quando era criança. Então, ele já começa a ensinar ali no templo. E ali, naquele momento, os caras olham e falam assim: nossa, essa criança seria hoje, nos nossos dias, um menino prodígio. Por quê? Porque ali, naquele momento, ele já estava ensinando os mestres. A sabedoria de Deus já estava sobre Jesus. Só que esse mestre, que desde pequeno começou a se destacar, e que foi o mestre mais top daquele momento, falando a nossa linguagem de hoje, um mestre que se destacou, ele não busca aqueles que eram os aprovados. Embora, sim, ele sempre recebeu todos, mas ele começa a buscar aqueles que não eram aprovados nessa prova, e por isso que ele chama os discípulos. Por isso que ele chama aqueles homens que provavelmente não deram certo e se tornaram empresários ali, e pescadores, empreendedores, mas que não deram certo na perspectiva daquela comunidade judaica daquele momento e daquela época. Então, o que acontece ali? Eles eram pessoas desprovidas nesse sentido, eles não conseguiam
conseguiram passar na prova, então vamos ser qualquer coisa. E aí Jesus vai lá e chama esses caras para ser os seus discípulos. Percebe que Jesus, ele não se importava com essa questão de que, não, a influência dele, podia ter chamado os mestres e ter feito uma revolução com os mestres, mas não, ele chamou porque Jesus é inclusivo. Então o que nós temos que levar em consideração nesse texto é que nós temos que ser inclusivos, é que nós temos que honrar as pessoas e dar os melhores lugares para as pessoas, porque essa é a natureza de Jesus. Jesus era servo por natureza. E quando nós temos uma mentalidade de servo, de reino, nesse sentido, o que acontece? Nós começamos a servir, nós não importamos mais com os nossos próprios benefícios. Quantas vezes nós que estamos em lideranças, pastoreando, nós que estamos conduzindo pessoas, você deixa o seu direito para quê? Para servir o seu próximo. É isso? O cristianismo é isso. O cristianismo é você morrer a sua vida, o seu ego, mais especificamente, para que Cristo seja vivificado em você. Então, dentro disso, conforme você falou, Robert, tem essa parte e também tem a outra parte. A parte que nós precisamos entender também, que dentro desse contexto nós precisamos ser a luz do mundo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa ter um equilíbrio dentro disso, porque nós não precisamos querer os melhores lugares, de fato, nós temos que servir e sempre estar disposto a servir, mas nós precisamos deixar a luz de Cristo brilhar em nós. No sentido do quê? Quando Jesus ele chama ali no Sermão da Montanha, ele fala assim, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, percebe que Jesus ele não é uma meta a ser cumprida. Ele já está fazendo uma declaração que um discípulo ele é a luz do mundo e ele é o sal da terra. Então essa é a sua identidade em Cristo. Então partindo disso, o sal ele vai trazer sabor na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aonde você chegar, a influência de Jesus em você vai alcançar as pessoas. E a luz do mundo, você é a luz do mundo. Não é uma meta a ser conquistada, mas na salvação em Cristo Jesus, você é a luz do mundo. E como fazer para essa luz resplandecer? Entendendo, renovando a mente, transformando a mente e entendendo que dentro desse contexto, Cristo quer resplandecer a sua luz através de você, mas sempre não você na frente, mas Cristo na frente, sempre no serviço, sempre você deixando muitas das vezes os seus direitos, que o seu ego considera direito, porque é como a gente começou no início aqui falando. Nós precisamos entender que Jesus veio do céu para nos ensinar o caminho até o céu e também nos ensinar a como viver uma vida de céu na terra. Porque quando nós vamos ali para o Sermão da Montanha, você percebe Jesus quebrando o ego. Porque ele diz assim, olha, se alguém te der um tapa na sua cara, dá outra face. Se o seu inimigo te mandar andar 5 milhas... Cara, anda 10 milhas. O que ele está dizendo com isso? Cara, deixa o seu direito de lado e serve as pessoas. Porque quando nós temos essa mentalidade de serviço, de amor, de relacionamento, de unidade, os seus relacionamentos vão melhorar. A manifestação do reino vai ser através da sua vida, através do seu comportamento e através daquilo que você entende como cristianismo. Uma das coisas que eu tenho pensado, Robert, é que o segredo, na verdade não é o segredo, mas é que nós devemos de levar em consideração muito o que Paulo diz. Cara, a gente precisa renovar nossa mente. Quando a gente renova nossa mente, nós começamos a pensar como Cristo pensa. E Cristo pensa conforme o céu na terra. Ele traz a realidade do céu na terra. Então, como viver uma vida de céu na terra? Olha para o Sermão da Montanha, olha para as parábolas, olha para isso que nós estamos fazendo hoje. Sirva. Dê os melhores lugares, não se importe com a sua reputação. As pessoas falam assim, não, mas eu vou orar por uma pessoa ser curada. E aí, muitas das vezes, Robert, eu já conversei com vários jovens, sabe o que eles me falam? Eles falam assim, cara, eu não vou orar porque se Jesus não curar, e a minha imagem, como vai ficar? Olha só, cara, nós não devemos de pensar dessa forma, nós temos que pensar da seguinte forma. Cara, a Bíblia diz que eu tenho que orar, então eu vou orar, e em nome de Jesus a pessoa vai ser curada. E se não for curada, eu fiz o que as Escrituras me falou para fazer. Então é isso. Certa vez eu ouvi um testemunho do Daniel Colenda, na verdade. E olha que interessante isso. E ele fala que uma pessoa chegou nele depois de uma conferência onde ele estava na África e aí falou assim que ele estava impressionado porque muitas pessoas tinham sido curadas. E ele falou assim, olha... Como que eu faço? Compartilhe esse poder. Quando aqueles avivalistas vão nas cidades, é isso que acontece. As pessoas já querem receber a unção. Então, ore por mim, me envie.
Mas olha só que simples isso. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não vou orar por você. Sabe por quê? Quantas vezes você já orou por um enfermo? E aí ele pegou e falou assim, eu já orei algumas vezes. Ele falou assim, olha, eu já orei mais de 100 vezes por enfermos, muitas vezes por enfermos, e algumas vezes não foi curado. Mas mesmo assim eu continuo orando. Ou seja, nós temos que praticar as escrituras independente dos resultados. Entende o que eu estou dizendo, Robert? Sim, completamente, completamente. A gente precisa sempre perseverar, a gente tem falado muito aqui sobre essa questão de perseverança na oração, que não é só orar. Tem muitos casos que os rompimentos que precisamos ter na nossa vida vem por intermédio da perseverança, né? Como aquela viúva na porta do juiz ali, né? Ficava importunando o juiz para fazer justiça. Assim também devemos ser nós nessa questão de perseverar sempre. E uma coisa que me fez lembrar aqui também, Sandro, é quando Jesus estava falando sobre oração, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, ele fala o seguinte, não sejam como os hipócritas. É verdade. Porque antes dele ensinar sobre oração, ele está denunciando... Ele não está denunciando a prática de oração, ele está denunciando a motivação pela qual os fariseus oravam. Ele diz, não sejam como os hipócritas, porque eles fazem orações prolongadas, vãs repetições, porque eles querem ser aplaudidos, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser bem vistos, eles querem que as pessoas recebam eles bem na casa delas, para que possam servi-los. E aí, então, Jesus ele não está denunciando a oração. E outra, não há problema nenhum da gente orar em público, né? Não há problema nenhum da gente orar sentado, deitado, de ponta cabeça. Não importa a posição pela qual você está orando, se você está deitado. Não importa, não é isso também. O que importa para Jesus é a motivação do coração. Então, a motivação do coração é que vai determinar se você estará ou não no lugar de honra. Então, as pessoas elas precisam ver em nós aquilo que nós carregamos, sem que nós façamos um certo esforço para chamar a atenção delas. Então, elas precisam dizer qual o valor que nós temos. E não nós dizermos, meu valor é tanto. É verdade. O que acontece muito hoje, nesse sentido, principalmente quando a gente fala de honra, por que será que existem muitos ministros que estão cobrando para pregar o evangelho ou para cantar? Porque a igreja não honra. Então, pelo fato da igreja não ter vivido uma generosidade, essas pessoas começaram a cobrar pelo que elas fazem. E nós aqui não temos essa prática de estabelecer valor numa pregação, numa ida, numa agenda ou coisa assim do tipo. Mas as pessoas que estão convidando, elas precisam praticar o espírito de honra. É verdade. Porque se eu estou convidando você para ministrar na minha comunidade, eu preciso estar preparado para recebê-lo. Eu não posso recebê-lo de qualquer jeito. Então eu preciso preparar algo para honrá-lo, sabe? Honrar o que você carrega. Então, como por exemplo, a gente teve uma cena aqui do Marcos dando água para nós, né? Ele citou a passagem porque lá fala o seguinte, que aquele que der água, um copo de água a um profeta, receberá galardão de profeta. Ou seja, não que ele esteja fazendo isso para ser aplaudido, reconhecido e colocar ele numa posição de vice-querubim dentro de uma igreja ou dentro de um ministério. Mas ele entende que ele foi chamado para servir. Então, esse é o ponto. Cara, eu não quero num ponto de me colocar numa posição para que as pessoas me reconheçam ou me honrem. E também Paulo fala sobre isso nessa questão, né, do relacionamento conjugal. Que maridos amem as suas esposas e esposa honrem os seus maridos. Uma coisa é que às vezes o cara pensa assim, não, ela tem que me honrar, né? E ele tem que me amar. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher tem que amar e honrar na mesma proporção. Só que quando nós vamos falar humanamente sobre isso, a necessidade maior da mulher é ser amada. Ela sente esse desejo de ser amada. E o homem, ele deseja ser honrado. Mas um homem nunca irá funcionar se a mulher não aprender a honrá-lo. E por outro lado, é uma contrapartida, né? Uma mulher nunca irá funcionar, exercer o seu papel feminino dentro de uma sociedade se o homem não aprender a amá-la. Porém, nós não podemos fazer algo
Porque a gente vê o seguinte, não, brigas de casais, né? A gente sempre vê muito isso. Não, para que você tenha um homem na sua vida, você tem que me honrar. E a mulher fala assim, não, mas você tem que me amar. E fica trocando farpas um com o outro, né? Cara, você tem que amar sem sentir honrado, sabe? Você tem que amar e você tem que honrar. Você tem que fazer simplesmente o seu papel. Você não tem que fazer algo porque a outra pessoa... você não pode fazer algo se a outra pessoa não está fazendo. Apenas faça. Mas, sabe, você que está ouvindo aí agora, você mulher, você que é casada, pretende casar, você quer ver o seu marido funcionar, o seu marido ser de fato um homem, começa a amá-lo. Ah, mas eu não... ou melhor, começa a honrá-lo. Ah, mas eu não tenho... não sou instigada a honrá-lo, eu não me sinto no papel, eu não sinto no desejo de honrá-lo. Mas, sabe, faça sem sentir, porque a fé não é sentir. Verdade. A fé é obedecer. Né? Então, honre-o, quer ver ele funcionar, quer ver ele exercer o papel de homem, começa a honrá-lo. E você, homem que está ouvindo essa mensagem também, quer ver a sua esposa ou a pessoa a quem você pretende casar funcionar, exercer a feminilidade dela, começa a amá-la como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregou a sua vida por ela. Para fazê-la feliz? Não. Para fazê-la melhor? Não. Para transformá-la, para redimi-la, restaurá-la e transformá-la dia após dia. Sabe, a gente está numa sociedade hoje, Sandro, que as pessoas perderam a noção do que é honrar, sabe? Honrar, por exemplo, quando os apóstolos eles foram presos... porque eles estavam pregando o evangelho e falaram assim para ele, vocês estão proibidos a partir de hoje de continuar pregando o evangelho. E Pedro se levanta e fala assim, homens de Israel, nós respeitamos vocês como líderes, né, constituídos por Deus, mas isso que vocês estão nos pedindo, nós não vamos obedecer. Então existe uma linha tênue entre honra e obediência. Nós vamos honrar pessoas, precisamos e devemos honrar e respeitar pessoas, mas muitas vezes nós não vamos obedecer aquilo que elas estão nos pedindo. Por quê? Se fere as escrituras, se fere a vontade de Deus, nós vamos honrá-los, mas não obedecê-los. Porque imagina alguém falar assim, cara, você tem que parar de pregar o evangelho, você tem que parar de dizer essa ladainha aí de amar o inimigo, orar por aquele persegue. Que papo é esse de dar a outra face, cara? Tá maluco? É verdade. Eu vou respeitar essa pessoa, vou respeitar quem ela é, mas eu não vou obedecê-la, porque não faz parte da minha natureza desobedecer o meu Senhor. Então, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, entra muito nisso que a gente tem falado aqui sobre lugar de honra, né? O que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, você falou uma coisa... que eu trouxe um insight aqui. A gente sabe que hoje na nossa sociedade, as pessoas elas estão contando muito com essa questão de a equipe de alta performance, a equipe que mais se desenvolve. E as pessoas querem ser reconhecidas. Exatamente. Né? Elas querem ser contadas. A gente tem falado aqui o reconhecimento, né? A gente vê muito isso. Perdão até te ter interrompido, não, mas tranquilo. Deixa eu só abrir uma aspas aqui. A gente vê muito isso claramente nas redes sociais, cara. As pessoas doentes por um like, doentes por um comentário, doentes por ser seguida. Eu vou seguir você. Se eu seguir você, você me segue? Olha que doença, cara. A que ponto nós chegamos. É isso mesmo. Cara, é por isso que o Instagram ele tirou a contagem. Cara, virou disputa, se tem alguém, né, aí no Instagram, Instagram, por favor, pede pra tirar a contagem de tudo. Número de seguidores, número de curtidas, de comentários. E se tem alguém aí do YouTube também, tira as visualizações. Tem gente que vai se matar, cara, se tirar as visualizações lá dos vídeos delas. Porque elas estão preocupadas. Quantas visualizações? Tive poucas visualizações. Meu Deus, cara. É o fim do mundo. Por quê? É a necessidade de ser reconhecida. Isso é sinal de carência. Sinal de necessidade, né? E uma coisa eu entendo. Deus, ele tem necessidades e carências? Não. Deus, ele tem desejos e anseios. Fecha aspas. É verdade. E, na verdade, assim, você percebe que hoje na nossa sociedade as pessoas elas estão contando muito. E uma das coisas que nós temos que levar em consideração também é que Deus ele não soma créditos e débitos. Isso. E como você falou uma coisa muito importante, Robert, você falou sobre a fé. Cara, você percebe que muitas vezes as pessoas querem sentir muito... não, mas eu quero me sentir honrado.
Cara, mas biblicamente, sentir muitas das vezes está fora de cogitação. Por quê? Porque é crer. E crer é você trazer a sua necessidade para a abundância de Deus. Vamos dizer assim, crer. Então você crê. Então você vai lá, é a sua fé em relação àquilo que você não vê, mas você acredita. Por quê? Porque as Escrituras prometem isso. E uma das coisas que ultimamente eu tenho pensado muito acerca disso, cara, não importa os resultados em relação se você está sendo honrado ou não. Porque a Bíblia diz assim que tudo que você faz diante de Deus vai se tornar um memorial. As tribulações, as aflições vai causar e vai proporcionar um peso de glória para que você possa ser aquilo que Deus deseja para você ser. E aí eu estava pensando sobre uma coisa muito interessante. Hoje a gente está também dentro de uma questão de, falando agora do contexto cristão, muita gente pensa muito na questão do meu chamado, do meu desenvolvimento. Não, mas eu tenho um chamado para ser um grande avivalista, ou eu tenho um chamado para ser um grande pastor. Cara, isso, Deus, ele determina todas as coisas. É claro que se você entende que você tem uma vocação e um chamado, você precisa desenvolver isso. Mas não é pensar que você tem que ser honrado nos lugares, é como você falou. Por quê? Porque a honra, ela vem, Deus, ele traz a honra, Deus, ele honra. É como o versículo fala ali, como nós lemos, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, quer dizer então que nós vamos ter que viver se humilhando? Eu não estou dizendo isso. Diante de Deus, todo posicionamento é prostrado aos seus pés. Que hoje, na verdade, a gente percebe que muita gente fala assim, já não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque servo não sabe o que faz e amigo sabe o que faz. Mas ainda nós precisamos entender que nós temos que ter uma mentalidade de servo. Sim. Servos de Deus. A nossa posição diante dele é prostrado. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a nossa posição diante de Deus sempre vai ser de humilhação. Mas também nós precisamos entender esse versículo, que nós precisamos não querer sermos exaltados e exaltar a nós mesmos, mas que nós possamos viver uma vida. Você sempre diz nos sermões, quando você está pregando, uma vida crucificada. Uma vida onde nós morremos constantemente, Cristo é vivificado em nós. Então eu penso dessa forma e eu acredito assim, cara, Deus, não se preocupem quanto às questões do que vai ser o seu destino. Porque uma das coisas que eu tenho pensado muito, Robert, porque dele, por ele e para ele. Porque dele é a nossa origem. Para ele é o nosso sentido de vida. Porque dele, por ele é o nosso processo de vida e para ele é o nosso destino. Percebe? Porque dele, a nossa origem. Nós viemos de Deus, nós vivemos em Cristo e para ele nós voltamos para Deus, porque é o nosso destino. Então ele é a nossa origem, o nosso meio de vida e o nosso destino. E partindo desse ponto, nós entendemos o quê? Cara, descanse em Deus, sirva em todo momento, porque é isso que Cristo nos ensinou, para que nós possamos viver realmente o que diz esse versículo. Que nós possamos viver uma vida de humilhados diante de Deus, onde Cristo vai nos exaltar e no tempo dele. E uma das coisas também é o seguinte, cara, tem gente que muitas das vezes vive uma vida assim e fica assim, cara, eu acho que não vai chegar o meu tempo de exaltação. Cara, não pensa nisso. Meu tempo de exaltação, o nosso tempo é de servir um ao outro, amar as pessoas, servir as pessoas. E uma das coisas que é interessante também é o seguinte, nós temos que servir aqueles que muitas das vezes não têm nada para dar para nós. Porque é muito fácil, como você falou no começo, eu vou ficar servindo, vou carregar a maleta de um grande avivalista. Cara, não carrega a maleta de um grande avivalista, carrega a maleta do pastor da sua igreja, carrega a maleta do líder da sua igreja, do líder que está sobre você, que não tem influência nenhuma, porque isso é serviço, é você morrer, o seu ego morrer e Cristo ser vivificado através de você, não é isso? Meu Deus, cara, nossa... Vocês anotaram aí? Anotaram a placa desse Glória caminhão? Então, a gente já está indo para os momentos finais aqui. Inclusive, você citou aqui muito bem esse último versículo que Jesus fala sobre... amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Aí lembra aquela música, né? Aquela heresia gospel, né? Quem te viu passar pela prova não te ajudou, né? Eles hão de ver, a vingança
vingança gospel, né? A vitória tem vingança sabor de gospel. mel, né? O cara foi humilhado, ninguém olhou pra ele, agora ele tá exaltado, aí ele começa a esnobar o outro. Cara, quem nunca assistiu aquele filme maravilhoso, né? Nada a Perder, lá do Edir Macedo? Se você não assistiu... Ali mostra, né, a história, né, segundo a visão deles, que o R.R. Soares pôs ele pra fora, ele ficou, né, todo mal, só humilhado. que ele olhou, vocês vão ver. Só que não sei se essa história é real, pode ter sido inventada, né, pra mostrar que ele era um homem, né, enfim. Mas o cara foi humilhado, aí Deus exaltou o cara, não sei o quê, mas ali na verdade estava mostrando que ele queria provar pro outro quão bom ele era. E o que ele podia ir mais longe do que o outro. Olha só que espírito demoníaco, cara. Porque não foi Deus quem honrou, foi ele que se exaltou para mostrar pros outros que ele podia mais. E que ele era melhor, que ele fazia mais, que ele era mais rico, que ele era mais popular, que isso, aquilo, outro. Isso, na verdade, é um espírito de competitividade. E não é um relacionamento saudável debaixo da honra de Deus. Então, o que nós aprendemos com isso também? Que não devemos nos exaltar com a honra que atribui a nós. Quando alguém fica te honrando muito, e ela não está fazendo bajulação, porque às vezes a honra pode ser disfarçada de bajulação, né? É verdade. As pessoas ficam ali te bajulando, mas ela fala, não, eu estou honrando, mas na verdade ela só quer um lugar ao sol. Verdade. Né? Então, nós não somos promovidos no trabalho por cobrar uma posição melhor. Às vezes você que está ouvindo aí, você fala, pô, o pessoal aqui no trabalho não me valoriza. Eles não dão uma promoção para mim. Eu já tentei falar aqui com os chefes do setor e tal, com os diretores, mas, pô, eles falaram que não tem proposta de aumento de salário e também nem a promoção de cargo. Sabe, cara, vou te dar uma dica. Procure fazer com excelência o seu trabalho. Sim. Porque através da excelência, as pessoas, não que você esteja fazendo para elas notarem que você é tão bom quanto você acha que você é, mas faça sem pensar em ser reconhecido e elogiado, mas faça com excelência aquilo que foi proposto para você fazer. Porque uma hora ou outra, essa recompensa ela virá. Essa promoção salarial, essa promoção do cargo. Eu lembro muitas vezes, quando eu era CLT, né? Havia uma competitividade de pessoas querer mostrar serviço, no sentido de ter uma promoção. Não, eles vão olhar para mim. Só que o cara tava fazendo com o objetivo de ser reconhecido e não pela excelência que ele estava fazendo. Muitas das vezes também, né? Um puxando o tapete do outro. Exatamente, não por fazer com excelência, sim, sabe? Sim. Cara, se você se candidatou à vaga de um atendente e você entrou e você tá reclamando, então, cara, pelo amor de Deus, saia. Porque se fosse minha empresa, eu já te mandava embora. Ou melhor, já nem te contratava. Porque o cara, quando ele contrata um funcionário, ele quer ver resultado. E se você não estiver dando resultado, ele põe você para fora. Então, assim, procure fazer com excelência aquilo que foi designado para você, a vaga que você... E outra, deixa eu te falar uma coisa. A gente foi doutrinado no Brasil a ser CLT, cara. É verdade. A trabalhar sempre para os outros. Sabe, eu creio que Deus está liberando sobre nós, e principalmente sobre a igreja, Sandro, um espírito de empreendedorismo. Certa vez perguntaram para o Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, o que ele faria se ele tivesse 18 anos de idade, com o conhecimento que ele tem. Ele disse o seguinte: eu não procuraria um emprego, eu criaria um serviço ou um produto, porque eu ia desenvolver todo um processo, venderia ele, perseverava em promover o meu serviço, o meu produto, administrava bem o recurso, e aí de fato, eu entendo sobre prosperidade. Uma coisa que ele falou, não seria CLT. Mas algumas pessoas precisam ser CLT no começo. Precisam aprender a valorizar, aprender uma profissão, aprender uma vocação. Exatamente. Disciplina, sim, acordar cedo, bater cartão, levar marmita. Precisa disso. Porque assim ela vai valorizar o trabalho. Muitos que foram criados no bem bom, filhos de papai, que não precisaram trabalhar na vida, você percebe, eles não valorizam o trabalho. Eles não valorizam aquilo que o pai construiu. Muitos, não estou dizendo todos, mas muitos. Então, começa a trabalhar, começa a pensar sobre essa questão de empreendedorismo, sabe? Não fique esperando alguém bater na porta da tua casa para te oferecer um trabalho. Começa a desenvolver algo. Que às vezes você fala, não, ninguém me honra. Cara, começa a desenvolver. Você faz bolo?
Se você sabe fazer bolo, transforma isso num empreendimento. Você faz unha, sei lá, não sei o que você faz, mas aquilo que você faz, transforma em um negócio, um empreendimento, para que você veja a prosperidade financeira de Deus na sua vida. Fala aí, Sandrão. E é verdade isso. Por quê? Porque, na verdade, nós somos filhos de Deus e Deus é criador de todas as coisas. Deus cria as coisas. Então, você tem um espírito, o Espírito Santo que está em você e você tem capacidade de criatividade, de criar algumas coisas que Deus vai te dar um direcionamento e você vai prosperar e vai desenvolver e vai ir por esse caminho do empreendedorismo. Mas para a gente já ir fechando aqui, eu só quero deixar uma passagem bíblica também que vai trazer essa consciência de que Jesus, quando ele está ali no Sermão do Monte, ele vai ensinar como nós devemos de orar. E olha que interessante, Jesus, o Filho de Deus, ele mostra ali o seu lado de servo. Por quê? Porque ele diz assim, olha, quando vocês estiverem orando com pessoas, e aí vocês comecem a oração, e aí ele começa a orar. Ele fala assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Percebe que ele não fala meu Pai que está no céu, mas ele fala Pai nosso. Porque ali ele se coloca na condição da humanidade, e ali, na verdade, ele está fazendo o quê? Não há maior ou menor. Por quê? Porque nós todos somos iguais diante de Deus. Nós somos filhos e ele é pai. Sim. Tanto que Jesus vai dizer uma coisa, olha, não vai haver mais mestres entre vocês, porque um só é o vosso mestre, o vosso Pai Celestial. Cristo Jesus é o vosso mestre. E aí, com isso, nós entendemos o quê? Deus é inclusivo. Então, viva honrando as pessoas. Viva como esse versículo que nós entendemos aqui. Os humilhados serão exaltados. Não espere a honra, a glória, os ótimos lugares. Cara, mas seja servo. Como Jesus nos ensinou, se o Filho de Deus nos ensinou a orar, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Aí ele faz a inclusão de todos os filhos na mesma condição, que foi isso que aconteceu posteriormente, quando ele morre, ressuscita e o unigênito se torna o primogênito, o primeiro de uma raça onde nós estamos em Cristo, juntamente com ele, e por ele, para ele, são todas as coisas. E é isso aí, galera. É isso aí. Bom, para fechar aqui também, eu quero dizer para vocês que não somos promovidos no trabalho por cobrar uma posição, como a gente tem falado aqui, né? Melhor, mas somos promovidos pela humildade e dedicação em ajudar o próximo. Ou seja, se aquilo que você faz, faz com excelência. E lançando um desafio prático aqui, Sandrão, que a gente sempre passa aqui para o pessoal, os discípulos de Jesus não pensam em si mesmos. Não ficam atrás de lugares de honra para receberem elogios. Então, o passo prático de fé que você vai dar hoje é, primeiro, honrar a Deus. Aprender a honrar a Deus. E a palavra honra, no grego, é time, que significa dar valor a alguém. Ou seja, então comece a dar valor a Deus na sua vida. Honre a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame as pessoas como Cristo amou. E ele honrar a Deus. Segundo, honrar as pessoas respeitando o valor que cada um tem. Porque se você encontra uma nota de R$100 na rua toda amassada, ela não perdeu o seu valor, ela continua valendo R$100. Então, qualquer outra pessoa, por mais que você veja, não, esse aqui não tem valor nenhum, não. Olha só o estado dessa pessoa, olha o que ele fez. Não, essa pessoa continua tendo valor para Deus. Ela pode estar amassada, ela pode estar rasgada, mas ainda assim, Deus tem valor para Deus e Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Muito obrigado, Sandrão. As últimas considerações aí. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer e uma honra nós estarmos juntos. Que vocês possam crescer, que nós todos possamos crescer na graça e conhecimento de Jesus e que a cada dia Cristo seja revelado e que o Espírito Santo, que é a ferramenta de Deus, possa produzir o caráter de Cristo em nós. Que Deus abençoe todos. Até mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e audiência de todos vocês e nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe e até a próxima. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.